Sejam bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e no Direito Médico. Espero que gostem do nosso novo episódio. Olá, eu sou Renato Evandro, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Também médico e advogado, especialista em Direito Médico. Nesse episódio, vamos abordar um tema vital na ética médica. Refiro-me à relação entre médicos, especialmente à luz do previsto no Código de Ética Médica, em seu capítulo 7. Quando falamos de ética médica, não raro nos reportamos ao cuidado com o paciente, ao sigilo, ao consentimento, etc. Todos são temas relevantes, sem dúvida, mas é preciso lembrar que a ética também regula a forma como médicos interagem entre si, exemplo das ocorrências das instituições de assistência à saúde e perícia, nas hierarquias administrativas, no trabalho colaborativo, entre outras situações. Relações tóxicas, abuso de poder, competição desleal, exemplo do que é possível ocorrer em outras relações humanas, podem ocorrer também entre médicos e comprometer não somente o ambiente profissional, mas também a qualidade do serviço prestado à sociedade. Sendo assim, nesse episódio, faremos uma análise sistemática dos dispositivos do capítulo 7 do Código de Ética Médica, cujo título é Relação entre Médicos. Trataremos também de pareceres dos Conselhos Regionais de Medicina, que ajudam a interpretar essas normas. E no mesmo caminho, citaremos como essas normas se relacionam com os outros princípios legais. Bom, vamos então ao capítulo 7 do Código de Ética Médica, que se inicia no artigo 47 e finda no artigo 57. Faremos então breves comentários artigo a artigo. Lembrando que, a exemplo de outros capítulos deontológicos do Código de Ética Médica, o início desse capítulo se fundamenta no clássico comando é vedado ao médico. Então, no artigo 47, é vedado usar de sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política, interesse econômico ou qualquer outro que não técnico científico ou ético, que as instalações e os demais recursos da instituição sob sua direção sejam utilizados por outros médicos no exercício da profissão, particularmente se forem os únicos existentes no local. Portanto, é vedado deixar, mas é importante utilizar esses equipamentos. Esse artigo ele reforça que a hierarquia médica não pode ser usada para excluir colegas do acesso a recursos médicos simplesmente por motivações pessoais, religiosas ou de qualquer outra que não exista um necessário fundamento ético ou científico. A hierarquia ela existe para organizar, mas não pode virar um instrumento de dominação injustificada entre médicos. É especialmente importante em locais onde há poucos médicos. Alguém em posição de liderança não pode barrar colegas apenas para favorecer seus próprios interesses. No artigo 48, é vedado assumir emprego, cargo ou função para suceder o médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste código. Aqui, o Código de Ética protege a solidariedade entre médicos e a luta nos movimentos da categoria, com fundamento em princípios éticos. É vedado que um médico assuma um cargo, uma função de um colega que foi injustamente punido ou demitido por defender a ética médica ou os direitos da categoria, por exemplo. Essa postura é essencial para evitar retaliações, garantir a liberdade de expressão, reivindicar melhorias e denunciar irregularidades. Continuando no artigo 49 do Código, é vedado assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica, com a finalidade de obter vantagens. Esse artigo, semelhante ao artigo anterior, proíbe o comportamento que vise prejudicar a categoria médica, por entendimento pessoal. Isso desestimula manobras antiéticas do médico que buscasse minar movimentos sindicais, associações médicas ou lutas corporativas que objetivem melhorar a prática médica ou a dignidade profissional. A manifestação de greve é um exemplo clássico. No artigo 50, é vedado acobertar erro ou conduta antiética de médico. Talvez este artigo seja um dos mais relevantes desse capítulo. De fato, a omissão frente a erros ou condutas antiéticas por parte do colega mitiga a confiança entre médicos e da própria sociedade, além de expor as pessoas a riscos. O Código impõe a obrigação ética de não, aspas, fechar os olhos, ou seja, deve-se denunciar condutas inadequadas, que é parte, portanto, do dever profissional. É preciso ter a compreensão que, ao cometer infração ética,
o médico macula a boa imagem e concepção de toda a categoria, e não somente a dele em particular. Portanto, a defesa da boa imagem que tem a medicina é um dever de todos os profissionais. No artigo 51, a norma impõe que é vedado praticar concorrência desleal com outro médico. A pretensão desse dispositivo é coibir práticas abusivas entre médicos, exemplo do desrespeito à dignidade profissional, campanhas de captura de pacientes de forma desleal, uso indevido de publicidade, outros meios antiéticos para prejudicar colegas. Permite-se a competição, mas ela deve ser justa, sóbria e ponderada, sempre observando os princípios da deontologia médica. No artigo 52, é vedado desrespeitar a prescrição ou tratamento de paciente determinado por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou diretoria, salvo em situação de discutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Esse artigo equilibra a autonomia do médico responsável assistente original com a segurança do paciente. Se um médico em situação de auditoria ou de chefia identifica a necessidade de mudar uma prescrição ou tratamento, somente poderá fazê-lo se for claramente benéfico para o paciente e deve notificar o colega responsável imediatamente. Isso reforça o respeito e colaboração entre médicos, substituindo imposições autoritárias. No artigo 53, é vedado deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de volta ao médico assistente e, na ocasião, fornecer-lhe as devidas informações sobre o ocorrido no período em que por ele se responsabilizou. O artigo, então, busca estabelecer um dever de continuidade e comunicação. Quando, por exemplo, um colega especialista recebe um paciente encaminhado por outro médico, não se admite simplesmente reter esse paciente sem informar o colega que o encaminhou, muito menos negligenciar a evolução das informações. Isso fortalece a rede de cuidado e responsabilidade compartilhada. No artigo 54, é vedado deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico do paciente, desde que autorizado por este ou por seu representante legal. Busca-se então garantir que médicos possam colaborar, trocar dados clínicos com consentimento adequado para benefício do paciente. Isso é fundamental para uma medicina integrada, especialmente em casos complexos que envolvem múltiplos especialistas. No artigo 55, é vedado deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sobre sua responsabilidade, ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho. Também é um artigo bem relevante que procura prevenir a descontinuidade e a negligência no cuidado quando há mudança de plantão. O médico substituto dará continuidade à assistência e, portanto, deverá ser bem informado da situação clínica. A adequada passagem do plantão é essencial para manter a qualidade da assistência, minimizar riscos e evitar riscos por falta de comunicação. Lembrando que a passagem deverá ser sempre pessoal entre os profissionais. No artigo 56, é vedado utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos. O artigo reforça que liderança não é poder arbitrário. Chefes ou superiores administrativos não podem intimidar ou coagir subordinados a agir de maneira antiética ou emitir denúncias. A hierarquia deve promover o ambiente ético e não sufocar. E por fim, o artigo 57, é vedado deixar de denunciar atos que contrariam os postulados éticos à comissão de ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Nacional de Medicina. Este é um dever explícito. O médico não somente pode, como ele deve reportar possíveis violações éticas. Isso exige coragem e responsabilidade. Reportar ou denunciar não é delação covarde, mas é uma peça central de comprometimento ético entre colegas. Bom, superados os comentários ao Código de Ética Médica, vamos citar alguns documentos interpretativos que ajudam a consolidar a compreensão dessas normas de forma pragmática, portanto, na aplicação. Um exemplo importante é o parecer 13/2021, emitido pelo Conselho Nacional de Medicina do Estado do Ceará, o CREMEC, cuja ementa, ou seja, cujo resumo, menciona que, aspas, ao médico são permitidas visitas sociais ou assistenciais em unidade hospitalar, pública ou privada, a qualquer hora. Fecha aspas. Portanto, um colega plantonista não poderá obstruir a visita de um outro colega. Esse parecer ele explicita como os princípios fundamentais do Código de Ética Médica, envolvendo o respeito de colegas, devem orientar a prática cotidiana,
reforça que as relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um. E que o médico terá para com os colegas respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir de denunciar atos que contrariem os postulados éticos. Então se observa que pareceres dessa natureza, dos Conselhos Regionais de Medicina, são valiosos, pois traduzem em casos concretos como aplicar os artigos no cenário real, seja em hospitais, em clínicas, em serviço público, em perícias, dentre outros. Bom, outro ponto de destaque é o da relação com outras normas legais. É importante notar que o Código de Ética Médica ele não atua isoladamente, ele apoia-se também em fundamentos legais mais amplos. Sob o prisma constitucional, por exemplo, o Código de Ética Médica se insere no marco dos deveres profissionais, respeitando o princípio da Carta Magna de 1988, da nossa Constituição Federal, a exemplo da dignidade da pessoa humana, autonomia, segurança jurídica, entre outros. Mas enfim, quais são as aplicações deste tema no cotidiano do médico? Vamos citar algumas. Primeiro, ambiente institucional. Gestores médicos, coordenadores, diretores, por exemplo, precisam agir com consciência ética, jamais utilizando seus cargos para favorecer ou prejudicar colegas. A cultura institucional deve reforçar a colaboração e a transparência. 2. Segurança do paciente. Quando há interrupção na comunicação entre médicos, por exemplo, na troca de plantão, como previsto no artigo 155, ou no encaminhamento de volta após procedimentos, como lá no artigo 53, o risco de erro aumenta. 3. Crescimento profissional. Médicos mais jovens ou subordinados administrativos devem se sentir seguros para expressar preocupações éticas, denunciar más práticas sem medo de retaliação. Esta é a parte da maturidade de uma base profissional, de uma classe. 4. Educação ética. Nas faculdades de medicina e nos cursos de atualização, é essencial ensinar não somente o cuidado, mas também sobre ética entre médicos, como agir em situação de conflito, como reportar, como dar feedback ético construtivo. E 5. Procedimento de denúncia. Os médicos devem conhecer as comissões de ética da sua instituição, sabendo que elas são representantes do Conselho de Medicina no local onde ele trabalha. Saber quando e como reportar violações dos colegas ou possíveis violações. Assim fazendo, protege a classe e a sociedade. Relatar é dever ético, conforme o Código de Ética. Para encerrar, eu gostaria então de reforçar a ideia de que a relação entre médicos é um pilar invisível, mas indispensável da prática médica. O Código de Ética Médica, especialmente em seu capítulo 7, oferece orientações claras para evitar abuso de poder, promover a solidariedade profissional, garantir a denúncia de condutas impróprias e cuidar da comunicação entre os colegas. Essas normas elas não são abstratas, há consequências diretas na segurança do paciente, na saúde institucional e na integridade da profissão médica. Professores, gestores e médicos têm a responsabilidade de internalizar esses preceitos, promover nas instituições e educar, orientar, para que a ética entre colegas não seja apenas ideal, mas uma prática cotidiana. Se você for médico, reflita. Como você tem agido em suas relações com outros médicos? Para todos fica o convite. Cultivar uma medicina ética requer não somente olhar o assistido, mas também para cada membro da nossa comunidade, da nossa equipe. Bom, assim chegamos ao final deste episódio do nosso podcast. Espero que as informações tenham sido úteis para você entender a importância do tema. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar o podcast e ficar atento para os próximos episódios. Esse podcast é produzido no estúdio do Núcleo de Tecnologia, Educação à Distância e Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, em Fortaleza. Na técnica e edição de áudio, Caio Silva. Na direção da Rádio Nuteses, professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. E na locução, este que vos fala, professor Renato Evandro. Até mais, fraterno abraço.